Oi, pessoal. Meu nome é Isabela Ponto e eu sou professora de Biologia Animal no Cursinho Alvo. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Emanuel Bispo Ramos e eu dou aula de Química Inorgânica no cursinho Alvo. Bom, hoje a gente vai dar uma aulinha para vocês multidisciplinar, falando sobre os aspectos químicos e consequências biológicas, ou seja, a nossa chuva ácida aí. Bom, para iniciar, a gente precisa entender o que é chuva ácida e como ela é formada. A chuva ácida é um fenômeno que ela é ocasionado pela poluição atmosférica, ou seja, pela queima de combustíveis fósseis que usinas e fábricas transferem para o meio ambiente, onde o enxofre é lançado na atmosfera. Isso acontece porque a sociedade, durante muitos anos, ela adotou modelos de desenvolvimento que priorizaram o progresso sem se preocupar com os impactos ambientais. E a partir desse desenvolvimento, foi adotado um tipo de matriz energética que utilizava fontes energéticas não renováveis, como, por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural. E com isso, os impactos ambientais são muito maiores. Só que um grande problema é que esses impactos não foram percebidos inicialmente, de imediato. Demorou muito tempo para que a população levasse em conta que tinha algo errado acontecendo. E como foi dessa maneira, os impactos foram muito maiores, então a situação começou a ser agravada, principalmente com a ocorrência das chuvas ácidas. A chuva ácida é considerada um dos principais problemas em países industrializados, justamente por esse fator. Países industrializados possuem um grande número de usinas e fábricas, e com isso os gases poluentes são lançados em maior quantidade. Só que a chuva ácida ela não vai acontecer somente nesses países. Através da força dos ventos, esses gases eles podem ser levados para regiões periféricas, regiões onde não tem essa concentração de indústrias. E pode acontecer a chuva ácida nesses locais também. Ela vai acontecer pela união de poluentes, que são diariamente despejados na atmosfera, juntamente com a água precipitada nas nuvens. Bom, agora para entender um pouquinho primeiro o que é um ácido, porque chuva ácida. Esse aqui que a gente vai falar, o pH, que ele diz respeito ao potencial hidrogeniônico. O que é esse potencial hidrogeniônico? Ele consiste, na verdade, no que ele indica a acidez, ou a neutralidade, ou então a alcalinidade de uma substância. Essa substância ele determina principalmente a concentração de íons de hidrogênio. Então vamos lá. Ali do lado direito, do 7 ao 14, a gente considera básico. O 7, como está escrito, é o neutro. E do lado esquerdo, do 0 até o 7, é o ácido. Uma chuva, normalmente, ela tem 5,5 na escala de pH. Uma chuva ácida, ela pode ir de 2 até 5. Ou seja, mas aí depende da quantidade de ácido, quão ácida ela é. Entendeu? Então, como a Ponce estava falando na formação da chuva ácida, existem três principais fatores que ajudam a formação dessa chuva ácida, que é a liberação de SO3 na atmosfera, de dióxido de carbono e de NO2 e NO3, que eles vão, junto com o vapor de água, vão formar as nuvens, onde vão se tornar ácidos, essas moléculas, e vão cair na forma de chuva ácida. Aspectos químicos da chuva ácida. É um problema ambiental resultante da combustão de combustíveis que apresentam impurezas como o enxofre. A queima libera esses óxidos de enxofre, como disse, o SO2 e principalmente o SO3. Aí lá na atmosfera, principalmente com vapor de água, eles produzem o ácido sulfúrico na reação entre o H2O e, por exemplo, esse demonstrado, o ácido sulfúrico, com reação com SO3. O ácido carbônico, o H2CO3, ele se forma quando o dióxido de carbono, que é liberado na queima, reage com a água, formando assim o ácido carbônico. E também um outro muito, vamos dizer assim, peculiar ali, que participa na formação da chuva ácida,
é o ácido nítrico. Aí tá as reaçõezinhas, que a água se junta com o CO2, formando o ácido carbônico. O SO2 se junta com a água ali, formando o ácido sulfúrico. O NO2 juntando com a água e com o oxigênio, formando o ácido nítrico. Consequências da chuva ácida. Bom, quando acontece uma modificação no meio ambiente, isso traz algumas consequências. Vamos comentar um pouquinho para vocês quais são elas. A primeira é a contaminação de lençóis freáticos. Sempre que acontece uma chuva, ocorre a infiltração de água no solo. Isso acontece normalmente. Quando essa chuva é ácida, essa infiltração também ocorre, mas essa água ela pode encontrar lençóis subterrâneos e ocorrer a contaminação deles. Essa contaminação ela ocorre pela mudança de pH da água que a chuva ácida encontra. Também atinge cadeias alimentares, porque a gente vai ver como outra consequência que é a destruição de alguns materiais, tanto animal quanto vegetal. E isso vai alterar a cadeia alimentar das espécies que vivem naquela região onde ocorreu a chuva ácida. Também ocorrem doenças pulmonares. Como o Emanuel falou, existem vários ácidos ligados na formação da chuva ácida, vários gases. E a gente também tem a presença do enxofre. O enxofre, em grandes quantidades e em contato com as pessoas, ele pode, ao longo dos anos, desenvolver doenças pulmonares nessas pessoas. Também ocorre o empobrecimento do solo e a destruição das lavouras. Isso também se dá pela alteração do pH. Quando a gente vai produzir alguma coisa no solo, a gente tem uma faixa de pH que é considerada ideal para as espécies vegetais conseguirem ter um desenvolvimento bom naquele lugar. É claro que nem todo solo, de todos os lugares, possui esse mesmo pH, mas essa faixa ela não é tão variável como ocorre na chuva ácida, que tem um pH muito abaixo, né? Muito abaixo de 6,5, que seria mais ou menos o considerado ideal no solo. Então, quando acontece desse pH ser alterado, essas espécies vegetais elas não conseguem ter um bom desenvolvimento. Isso acontece porque tem problemas de crescimento de raiz, então elas não vão conseguir puxar água e nutrientes do solo, e a gente tem essa destruição de lavouras. Morte de animais aquáticos, justamente por tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, quando a gente tem essa alteração do ambiente, os seres que vivem ali, eles acabam sofrendo. Os animais aquáticos eles estão acostumados com um ambiente ideal para a sobrevivência deles, com pH ideal. Quando a gente tem a sequência da chuva ácida, esse pH é alterado também. E eles não conseguem se adaptar de uma maneira tão rápida a essa mudança brusca que ocorre. Um grande problema em alguns países com a chuva ácida é a destruição de florestas. Porque quando tem essa queda dessa água, ela consegue destruir tecidos vegetais, vai fazer alteração no solo e essas plantas elas não vão conseguir se adaptar a esse novo ambiente. Bom, como a Isabela falou, a chuva ácida pode alterar a composição química do solo e da água. Em solos, como do carbonato de cálcio, tem solos que eles não são ricos em calcário, que eles o tornam ainda mais suscetíveis, porque o calcário ele vai reagir com, com o ácido, vai cair, dando uma certa neutralizada nele. Então, solos que têm pouco calcário vão sofrer ainda um pouquinho mais. E na água, como ela falou, principalmente os peixes sofrem muito, a biota de forma geral. A corrosão de pintura de carros e de motos, por ser ácido, mais ácido que a chuva comum. A degradação de monumentos históricos. Muitos monumentos eles são esculpidos, são trabalhados com mármore. E não só mármore, como também construções, prédios, que têm a presença do cálcio e vão ser deteriorados. Por quê? Quando a chuva ácida cair, eles vão reagir com esse ácido, como está esboçado nessa reaçãozinha, e ele vai dissociar. Dissociando, ele vai acabar deformando a obra de arte, ou então o edifício, de maneira geral.
Bom, e como a chuva ácida, ela aparece nos vestibulares? Vamos comentar com vocês algumas questõezinhas onde pode acontecer de aparecer esse tema no vestibular. A primeira questão é do Enem. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, dentre os outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras: Monumento Itamaraty, em Brasília, feito de mármore. Esculturas de Aleijadinho, em Minas Gerais, feitas em pedra-sabão, que contém carbonato de cálcio. E grades de ferro ou alumínio de edifícios. A ação da chuvasca pode acontecer em... Bom, o Emanuele já comentou anteriormente sobre a corrosão de algumas obras que são compostas por mármore e pedra-sabão, justamente por elas apresentarem componentes que, ao entrar em contato com os componentes ácidos da chuva ácida, acabam tendo essa dissociação e eles acabam sendo corrosivos. As grades de ferro e alumínio de edifícios passam pela mesma reação. Elas também acabam sofrendo uma certa corrosão por conta dos ácidos contendo chuva ácida. Nesse caso, a alternativa correta seria a letra E, porque todos esses monumentos e essas grades eles podem sofrer com a chuva ácida. Outra questão do Enem: em 1872, Robert Ann Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tal poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. É importante destacar aqui na questão várias coisas que a gente já comentou, principalmente que a chuva ácida ela não ocorre só em locais industrializados, porque esses poluentes podem ser levados pelo vento. Bom, o texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência: alternativa A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e acidificação de lagos. Alternativa B, diminuição do aquecimento global, já que o tipo de chuva retira os poluentes da atmosfera. Olha que alternativa nada a ver, né? Que a gente está falando o tempo todo que é através dos poluentes que ocorre a chuva ácida e ela não tem nenhuma ligação com a diminuição do aquecimento global. Destruição da fauna e da flora, redução dos recursos hídricos com o afloramento dos rios. Tem uma destruição da fauna e da flora, sim, porém, não ocorre esse assoreamento dos rios de maneira direta ocasionado pela chuva ácida. Pode acontecer por diversos fatores ambientais, mas ela não é um fator direto. D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Não. Essa corrosão dos fios de cobre da rede elétrica não é um efeito da chuva ácida, por exemplo, e ela também não está ligada somente com as enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano. E a degradação de terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Esse também não é um efeito direto da chuva ácida, muito menos no nordeste do nosso país. Então, a alternativa que mais se adequa é a alternativa A. Bom, essa aqui é uma questãozinha da VUNESP. Então vamos lá. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva
dióxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida? Então vamos lá. É meio fácil agora, depois de ver a aulinha, né? Que a gente já viu quais são os três principais, lembra? É o dióxido de carbono, o SO3 e o NO2. Então fica mais facinho da gente visualizar. Porém, vamos lá. Na2O, é esse? Não é? E nem o outro tá certo. CO2 é, mas MgO não é. Esse 3, CO2 e SO3, esse é. Esse a gente achou nossa alternativa já. Dióxido de carbono e NO2, não é. Dióxido não, monóxido de carbono, perdão. Monóxido de carbono e NO2, o primeiro está errado. Monóxido de carbono e NO também não é. Então a gente já viu que é a alternativa C. Outra questãozinha do Enem. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na. A gente vai ver a imagem do ciclo da água. Bom, aqui nessa imagem, a gente está vendo mais ou menos como ocorreria o ciclo da água em locais que tem a presença de muitas usinas, muitas indústrias. A partir dessas usinas, a gente tem a emissão do dióxido de enxofre, que, em contato com o vapor da água e das nuvens, vai ocorrer a precipitação da chuva ácida, devido à formação do ácido sulfúrico e do ácido nítrico. E aí está mostrando os locais onde a chuva ácida ela vai cair, que a gente pode ter o desaparecimento da vida aquática, a gente pode ter danos na vegetação, a gente pode ter lixiviação ácida, toxicidade no solo através da presença de alumínio e vários outros problemas. Então, nas alternativas. A primeira alternativa, redução da flora, a gente já comentou sobre isso. A chuva ácida ela é um componente que pode realmente reduzir as espécies vegetais, justamente por essa toxicidade que ela causa ao solo, pelos danos do tecido vegetal, entre outros fatores. Elevação das marés? Não, a chuva ácida não tem relação com a elevação das marés. Erosão das encostas também não é um fator direto. Como já disse anteriormente, tem vários fatores que podem estar ligados à erosão. A chuva ácida não é um fator, o primeiro fator ligado a isso. Lateralização dos solos também não. Fragmentação das rochas também não. Então, a alternativa que mais se encaixa é a alternativa A, redução da flora. Bom, outra questãozinha. Vamos lá. A chuva ácida provoca sérios prejuízos. Dentre eles, podemos citar a destruição de monumentos históricos, feitos de calcário, mármore, cimentos, metais e outros materiais. Isso ocorre porque a chuva ácida contém ácido sulfúrico e ácido nítrico, que reagem com o carbonato de cálcio e com o ferro. A ação do ácido sulfúrico presente na chuva ácida sobre o mármore pode ser representada por. Bom, aqui eu coloquei uma colinha ali em cima do slide anterior, onde o nosso H+ ali, ele representa o ácido, que, do lado ali dos reagentes, e do lado ali dos produtos, o Ca2+, ele representa ali na frente do Ca2+, vai vir a parte, o H o hidrogênio presente no ácido vai se juntar com, com o oxigênio ali na frente, e ali na frente do cálcio vai vir o restante, que não é o hidrogênio da parte do ácido. Então vamos olhar comparando. A letra A parece lá em cima, parece lá de cima? Não, não parece, né? A letra B parece lá de cima? A letra C parece? A letra D parece? A letra E parece? Bom, se você comparar cada itemzinho dos reagentes e dos produtos com as alternativas, a gente vai chegar na resposta C.
beleza? Podem ver que, no caso, o ácido que está entrando em questão aqui é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, é só pegar, comparar a primeira com o SO4, colocando um xizinho ali. Você vai ver que vai dar certinho. Então, gente, eu e a Isabela, a gente pesquisou bastante, a gente deu bastante informação para vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá aí o meu e-mail, tá aí o e-mail dela, os nossas contas no Instagram. Manda direct pra gente, conversa com a gente. A gente sabe que tá difícil nesse momento de pandemia, estudar e tudo mais, mas a gente está aí para ajudar vocês. No que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente. Beleza? Muito obrigada. Muito obrigado, gente.